Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra Lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho proposto para o 25º domingo do tempo comum. Mateus capítulo 20, versos 1 a 16. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este, que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Irmãs e irmãos, esse trecho do Evangelho situa no ápice da caminhada de Jesus para Jerusalém. Na sequência desse texto, que termina no versículo 16, no versículo 17, Jesus anuncia pela 3ª vez a sua paixão. Todas as vezes que ele anuncia a sua paixão, ele não é compreendido, como agora, que ao final do 3º anúncio da sua paixão e ressurreição, a mãe dos filhos de Zebedeu aproxima-se de Jesus e faz um pedido. Os filhos dela, que estão seguindo Jesus, desde o primeiro dia do chamado, do início, da primeira pregação que Jesus realizou e no final chamou 4 apóstolos, Pedro e André, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, ela pede: quando o Senhor estiver lá na glória, reserva os 2 primeiros lugares para os meus filhos. E logo depois, Jesus cura um cego à beira do caminho e termina o relato da viagem de Jesus para Jerusalém, o início do capítulo 21 de Mateus, a entrada solene de Jesus em Jerusalém. Portanto, a catequese, o senso catequético dos textos agora alcança um nível mais elevado e, claro, mais exigente para a nossa compreensão. Façamos um esforço pessoal para a entrada desta realidade nova do mistério da graça de Deus em nossa vida. Aqui é exatamente Jesus que vai entrar em Jerusalém e dar sua vida
por nós, Jesus quer entrar em nossa vida e dar sua graça derramada sobre nós. É preciso entrar na lógica desse amor e dessa entrada triunfal de Jesus na realidade de nossa vida. Uma parábola contada aos discípulos. O reino dos céus é como a história de um patrão que sai por 5 vezes, de madrugada, às 9 horas, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 horas da tarde. Por 5 vezes o patrão sai, convidando operários para a sua messe, para a sua vinha. E Jesus dirige uma abordagem aos discípulos, na linguagem do patrão que convida, que vai provocando, vai instigando a gente a querer compreender que lógica é essa. A quem ele contratou às 5 da madrugada, ele diz para trabalhar na sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou. Às 9 horas, ele sai e pergunta aos que estavam na praça, que estão desocupados, não pergunta ainda, diz: ide vós também para a minha vinha e eu pagarei o que for justo. Depois, no final do dia, às 5, ele pergunta: por que estáis o dia inteiro desocupados? E eles respondem: porque ninguém nos contratou. Vão, trabalham, combinam o mesmo, uma moeda de prata, no final o acerto. Chama o administrador, pede que ele faça o acerto com todos os empregados, começando pelos últimos, pagando-lhes uma moeda. O que provoca uma expectativa enorme nos que foram chamados primeiro. Vamos receber mais? Lógico, começamos de madrugada, começamos no início do dia, mas o administrador pagou uma moeda só. Provoca uma reação curiosa, como em nós. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar. Quantas vezes nós também resmungamos pelo que recebemos em nossa vida? Quantas vezes nós também carregamos em nós, o pano de fundo para essa parábola é a teologia da prosperidade. Essa dos nossos irmãos evangélicos que dizem que você recebe pelo tanto de dízimo e de oferta que você dá na igreja. Aqui é uma crítica vigorosa a essa doutrina de quem dá mais recebe mais. 2 doutrinas que não combinam com a teologia da graça. A doutrina da retribuição e a doutrina da meritocracia. A meritocracia, que é quem é mais eficiente, qualificado, competente, é justo que ganhe mais. Ela é até razoável, saudável até no ambiente do trabalho, no serviço público, por exemplo. É bom que estimule as pessoas a quererem se aperfeiçoar e premie quem se esforce mais. No mundo do trabalho, essa lógica combina. Mas aqui, diante do trono da graça, a meritocracia e a doutrina da retribuição, a teologia da prosperidade, viram lixo. Porque a teologia da graça, a teologia da cruz é infinitamente mais do que dar o que nós queremos e pensamos que merecemos. Há poucos dias, nós rezamos aqui, 24º domingo, o Salmo 102 dizia assim: o Senhor não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas faltas. Ele é desproporcional, seja para punir e seja para premiar. Quando erramos, perdoa. Quando trabalhamos bem, trata a todos nós que começamos de madrugada, tanto quanto os que começaram às 5,
com a mesma graça. Ele é Deus de bondade e misericórdia para com todos. Essa teologia apresentada por Jesus nesta parábola. Os trabalhadores que reclamam, estes últimos trabalharam uma hora só e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. A gente pensa sempre, lembra a parábola do filho pródigo e do filho que volta do campo do trabalho. É a mesma teologia. Filho que volta do trabalho no final do dia, escuta barulho de festa na casa e fica revoltado. Esta reação dos empregados das primeiras horas, Jesus apresenta este texto para dar-nos a oportunidade de entender aquilo que os judeus que entravam para a comunidade de Mateus não entendiam. Como é que nós, que somos descendentes de uma linhagem de fé de 1000 anos, de 2000 anos, de Abraão e Sara, somos herdeiros da promessa, do nome da herança divina das promessas. Agora entram os pagãos na comunidade cristã, recebem o batismo, vão para a Eucaristia e recebem os mesmos dons e as mesmas graças que nós? Não pode. Essa gente que viveu no pecado, agora entra na comunidade de fé, recebe os sacramentos e vive na graça de Deus do mesmo modo? É esta a indignação dos primeiros cristãos e esta a indignação dos teólogos e pregadores do dinheiro que transformam a religião no mercado. A doutrina da retribuição, a teologia da prosperidade, a meritocracia na fé não combina com a teologia da graça. Fiquemos indignados, mas não seremos premiados, porque a graça não é prêmio, é dom. Ela não é resultado de merecimento. Na segunda leitura deste domingo, a carta de Paulo aos Filipenses, ele diz: Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja na minha morte, seja no meu viver, seja no meu sofrimento, seja na minha alegria, seja no meu trabalho, seja na minha fraqueza e nos meus pecados. É sempre glória de Deus que se manifesta na vida daqueles que acolhem a graça de Deus. Sem prêmio, sem mérito, mas graça transbordante e abundante. Seja assim o seu domingo, o dia do Senhor, o dia por excelência da graça, para todos um dia de descanso. Até a próxima.